A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 6 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é Eutanásia. O nosso texto bíblico encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, onde a palavra de Deus diz: Não matarás. Então, Deus é o autor da vida. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, encontramos que o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tomar a subir dela. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, por isso temos a responsabilidade de cuidar e preservar a vida. O homem não tem o direito de decretar o final da existência de nenhum ser criado por Deus, inclusive a vida humana, visto que perante Deus somos iguais. Jesus afirmou que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas ele, Jesus, veio para que tenhamos vida em abundância. Conforme João capítulo 10, versículo 10. Portanto, o desejo do nosso Deus é a preservação da vida, e somente ele tem o direito de tirá-la. Então, o que é a eutanásia? Então, embora a Bíblia Sagrada não trate acerca deste assunto de forma específica, encontramos nelas alguns princípios que evidenciam a vontade de Deus em relação ao tema. Então, a palavra eutanásia é a junção de duas palavras gregas, eu, que significa boa, e thanatos, que significa morte. O que temos então é boa morte. Parece estranho, mas é exatamente isso. Esse conceito aplica-se aos casos em que médicos levam o paciente à chamada morte misericordiosa. Então a ideia é abreviar o sofrimento pelo desligamento dos aparelhos que mantêm os pacientes vivos, ou através de algum medicamento letal que leva o paciente à morte em poucos instantes. Ainda encontramos aqueles que decidem optar pelo suicídio assistido. Todavia, não importa quão difícil seja a situação, existe um Deus que nos ensina através de sua palavra que a vida humana é santa e, como tal, precisa ser respeitada, pois do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, conforme encontramos em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Então, portanto, a última palavra quem dá é Deus, e somente Ele tem o poder de dar a vida e também de tirá-la, pois é o Criador de todos os seres viventes, inclusive do homem, a mais preciosa de todas as suas criaturas. Agora, por que defendem a eutanásia? Então, muitos acreditam que através da eutanásia demonstram amar o próximo, abreviando-lhe o sofrimento. Então, contudo, esta atividade não está em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, conforme Romanos capítulo 13, versículo 10. Então, deste modo, se alguém decide desligar o aparelho de uma pessoa que está sofrendo tal atitude, não pode ser vista como amor, e sim egoísmo. Além do mais, tal comportamento evidencia a falta de fé e esperança no Senhor, pois Ele pode realizar o milagre, mesmo quando todas as possibilidades humanas se esgotam. Então não podemos ser impacientes a ponto de querermos nos livrar do enfermo. O Senhor Jesus nos ensinou acerca da incumbência de cuidar dos doentes, e muitos lhe perguntarão no dia do juízo: e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, conforme encontramos em Mateus, capítulo 25, versículos 39 e 40. Portanto,
a eutanásia não é o caminho para resolver a situação. Por mais difícil que seja o fato de ter que esperar pela providência divina, o melhor caminho sempre será confiar em Deus. Caso a nossa petição não seja atendida, precisamos entender que nem todas as coisas ocorrem segundo o critério humano, e sim de acordo com a vontade soberana de Deus. Ainda conforme o dicionário teológico, os que advogam tal prática argumentam que não temos o direito de deixar uma pessoa sofrer indefinidamente. Sob este pretenso humanismo, a Alemanha de Hitler mandou às câmeras de gás milhares de deficientes físicos e mentais, portadores de doenças incuráveis. As leis brasileiras não permitem a eutanásia. Na Holanda, a eutanásia é permitida. Então, Deus é o Criador da vida. Em Atos capítulo 17, versículo 25, o apóstolo Paulo afirma: o Criador mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. Sendo assim, nossas vidas pertencem a Ele. Deus nos concede este dom que precisa ser cuidado e preservado. Portanto, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida abundante em Sua presença e uma caminhada em plena comunhão com Ele. Em toda a Escritura jamais encontraremos Deus feliz com a morte de quem quer que seja. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, encontramos: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Então, antes, o Senhor espera que todos os que estão distantes se convertam, a fim de que vivam para a sua glória, pois para isso fomos criados. Assim sendo, não é da nossa competência por fim a vida de nenhum enfermo, pois a vida é um dom divino. Por isso, todo aquele que realiza qualquer ato que implique a abreviação da vida está praticando algo abominável diante do Criador. Somente Deus pode e tem o direito de dar a vida e tirá-la, conforme 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. A nós cabe a responsabilidade de cuidar do nosso próximo com amor, conforme o mandamento de Cristo, pois disso Deus se agrada. Em 1 João, capítulo 3, versículo 14, do 14 até o 16, encontramos: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então a eutanásia é uma forma de incredulidade e não de amor. Sabemos que para Deus não existe impossível. Ele pode curar e até ressuscitar. A palavra final em relação à vida deve ser sempre do Criador. Então o homem não é Deus e não pode decidir se alguém deve viver ou morrer. A vida é sagrada e somente Deus pode dar e tirar a vida. Moisés pediu a Deus que tirasse a sua vida, conforme podemos encontrar em Números, capítulo 11, versículo 15. O profeta Elias também fez o mesmo pedido, conforme podemos encontrar em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E, da mesma forma, o profeta Jonas, também pediu a sua morte, conforme podemos encontrar em Jonas, capítulo 4, versículo 3. Então, Deus não atendeu a nenhum desses pedidos. Isto mostra que a vida pertence a Deus e não a nós mesmos. Deus sabe a hora em que a vida humana deve cessar, e Ele é o soberano de toda a existência. Cada dia que nasce, Deus nos dá uma oportunidade para vivermos melhor. Se transgredirmos, é uma chance para corrigirmos o erro. Se não, é uma ocasião favorável para reafirmarmos
a confiança na providência divina. Também nos momentos extremos da vida, temos a oportunidade de reafirmar a fé e a crença nas promessas registradas na Palavra de Deus. Para concluir a nossa lição, a vida é dom de Deus concedido ao homem. Toda concessão continua sendo de domínio do seu proprietário. Assim, não é da competência deste homem decidir o momento em que a sua vida, em que sua vida ou de quem quer que seja, deva ser extinta. O conceito de misericórdia aplicado à eutanásia é equivocado, pois o exercício daquela implica em prestar socorro até as últimas consequências, e isto não inclui tirar a vida com a pretensa justificativa de estar aliviando o sofrimento de alguém. Então, o ser humano, sentindo-se incapaz de lidar com suas próprias limitações, busca refúgio na morte. Não seria mais fácil permanecer vivo e admitir que fracassou? Qualquer forma de morte induzida é a legitimização de desistência da vida e, por extensão, da fé e da crença nos valores eternos. Então, a vida é um presente de Deus e devemos valorizá-la. Em razão disso, todos devemos reconhecer que o poder de tirá-la pertence somente ao Criador, pois somente Ele tem esse direito. Que possamos seguir comprometidos com os valores do reino de Deus, Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, encontramos: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.